Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, a todos os nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, é o caso do PSD de Gilberto Kassab. Como era de se esperar, o Rodrigo Pacheco já falou que não é candidato e agora o PSD está lá. PSD de PSP, social-democrata, né? Isso. E do Kassab. O que ele vai fazer? Vai ter outro candidato? Vai apoiar o Lula? O que ele vai fazer? Exato. Ele vai tentar lançar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sardenberg. O governador está em Washington, numa série de encontros oficiais do governo do Rio Grande do Sul, mas volta ao Brasil no fim da semana. Deve ter encontros e conversas com o Kassab para articular essa sua mudança de partido, sua saída do PSDB e ida para o PSD. E aí ele passa a ser, então, o pré-candidato do PSD. Eu perguntei hoje a várias fontes a respeito de se isso estava realmente fechado e articulado, porque o Eduardo Leite ainda demonstrava ter algum nível de dúvida sobre fazer essa mudança, pelo aspecto de denotar ser um mau perdedor, pela dificuldade de ter de abrir mão de um governo de Estado para uma candidatura incerta e de resultado também duvidoso. Então, tudo isso eram dúvidas que ainda restavam na cabeça do governador gaúcho, às vezes em que eu conversei com ele e com aliados dele. Mas o que as fontes dizem é que ele está decidido, ele considera que é jovem e que terá um discurso de que o Brasil precisa ter uma opção entre Lula e Jair Bolsonaro, que as opções agora postas ainda não atendem a essa necessidade, a esse clamor por uma terceira via sustentável, e que ele vai se apresentar para essa disputa com esse discurso e se dispondo, inclusive, a fazer alianças com outros candidatos. Como ele já tinha dito que não seria candidato à reeleição, não é difícil para ele abrir mão disso e explicar para o eleitor o porquê dele não ser candidato. Então, agora está tudo meio encaminhado, a gente sempre tem que deixar uma margem aí para que as coisas mudem, mas estaria bem encaminhado para que ele seja o candidato do PSD. Gilberto Kassab já está nessa segunda etapa. A primeira etapa dependia da desistência do Rodrigo Pacheco, que foi formalizada ontem num discurso em que ele alegou que estar à frente do Senado nesse momento é uma missão mais importante, da qual ele não pode abrir mão, para a qual ele foi eleito e com a qual ele se sente comprometido, da qual ele se sente responsável. Tá. Então, esse foi o discurso dele e assim abriu o caminho para a candidatura do Eduardo Leite. E tudo considerado, Vera, quais seriam as chances de Eduardo Leite no PSD? Para ser candidato, se ele de fato quiser, as chances são totais. Eu não digo para ganhar a eleição. Eu acho muito difícil, Sardenberg. A gente tem uma situação inédita no Brasil hoje em que mais de 50% dos eleitores declaram numa pesquisa espontânea que vão votar ou no ex-presidente Lula ou no presidente Jair Bolsonaro. Isso pode ser porque ainda não vislumbraram uma outra opção positiva? Sim, pode ser. Por outro lado, mostra um nível de cristalização do voto que a gente não teve nos últimos anos. É muito raro você ter um candidato com mais de 40% e o outro com quase 30%, mais de 30% e o outro com quase 30% de intenções de votos espontâneas. E quando você extrapola para os cenários em que o eleitor vê uma cartela de candidatos, o Lula tem 46% e o Bolsonaro, em alguns levantamentos, chega a ter 32%. Então, para você mudar um quadro dessa maneira consolidado, você precisa ter um discurso muito forte e chegar com um approach muito forte. Eu acho que é pouco tempo que a gente tem para que algum candidato cumpra esse script. A não ser que a gente tivesse uma coisa ali, Liga da Justiça, todos eles se juntam, fazem um discurso de que o Brasil não pode ficar
tendo de fazer uma escolha entre Bolsonaro e um passado, que é o passado do lulopetismo, e isso alcance um número grande de eleitores. Mas até aqui eu não vejo isso. E o candidato que está em segundo lugar, que é o Bolsonaro, pelo contrário, está no momento de crescimento nas pesquisas e não de queda. Com o fim da pandemia, o presidente esboça esse discurso de que ele sempre esteve certo e de que não podia parar o país, e que a pandemia iria acabar naturalmente em algum momento. Faz o discurso também de que o Auxílio Brasil é melhor do que o Bolsa Família. Ele vai encaixando um discurso que tem ecoado em alguns setores da sociedade. E o discurso anti-Lula e anti-PT, que parecia algo datado, algo do passado, vai mostrando que ainda tem adesão numa parcela da sociedade. Então, a gente tem visto crescer a votação no Bolsonaro. Para uma terceira via, a missão é cada vez mais difícil, mas o Eduardo Leite se vale do fato de ser muito jovem, de ainda ter aí um grande percurso na política. Ele tem menos de 40 anos, tem 40 anos ali, e ele se vale disso para fazer essa cartada, para dar esse passo que pode não resultar em nada, mas que ele acha que é o momento de ser ousado. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, Sardenberg, um abraço para vocês e um ótimo jornal. Até mais, Vera.